A ressurreição. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Mas e se for mais do que só um evento histórico? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na ressurreição como uma vitória fundamental, um ponto de virada mesmo, cujas implicações, olha, moldam o nosso presente. Vamos tentar entender como um acontecimento de 2000 anos atrás continua a definir uma missão hoje. A ressurreição é a confirmação de tudo. Essa frase, ela é o nosso ponto de partida. É daqui que tudo começa. Mas espera aí, confirmação de que exatamente? É essa pergunta que vai guiar a nossa jornada. A gente vai desvendar o poder que está guardado nessas poucas palavras e por que elas são tão centrais para essa narrativa toda. Então, o desafio aqui vai além de simplesmente celebrar. É um convite para a gente entender e, o mais importante, para a gente agir. Como é que essa vitória histórica pode ser aplicada na prática, no nosso dia a dia? Para responder isso, a gente precisa primeiro entender os fundamentos dela. Certo. Então, para a gente entender por que a ressurreição é vista como a confirmação de tudo, a gente precisa seguir uma sequência bem lógica. Não é um salto de fé cego, sabe? Mas sim uma conclusão que se baseia numa cadeia de eventos e nas suas consequências diretas. Pensa assim, essa narrativa toda se sustenta em 3 pilares, um ligado no outro. Começa com uma evidência física, bem intrigante, um túmulo que estava vazio. Daí, isso se transforma num encontro pessoal que, olha, muda tudo. E, finalmente, tudo isso resulta num chamado para ação, uma missão que nasce diretamente desses acontecimentos. Vamos explorar essa progressão passo a passo. Ok, vamos lá. Tudo começa com uma peça fundamental desse quebra-cabeça: o túmulo vazio. É aqui que a narrativa se inicia, com uma ausência que prepara o terreno para tudo que vem depois. O ponto central aqui, e isso é bem curioso, não é uma presença, mas uma ausência, um túmulo vazio. Esse fato, por si só, já cria um vácuo que exige uma explicação. A questão não é sobre o que foi encontrado, mas sobre o que desapareceu. E isso dá início a uma verdadeira busca por respostas. E a resposta para o mistério do túmulo vazio não é um objeto, mas uma pessoa. A narrativa muda da ausência para a presença, do silêncio para um encontro vivo, que se torna a segunda peça crucial dessa confirmação toda. É aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A ausência no túmulo é preenchida por uma presença viva. O que antes era um mistério, agora se transforma num encontro, fornecendo a segunda e talvez a mais impactante peça da evidência. Beleza, com a base estabelecida, primeiro, um túmulo vazio, segundo, um encontro vivo, a narrativa se move para as suas consequências inevitáveis. Todo grande evento gera um efeito, né? E aqui, esse efeito é uma missão, um chamado que nasce diretamente da vitória que foi confirmada. E essas consequências se desdobram em 2 frentes principais. A primeira é verbal, a ideia de levar a mensagem adiante, a tal da evangelização. A segunda é prática, a manifestação de sinais, que no contexto bíblico são vistos como demonstrações de poder que validam a mensagem. É basicamente a teoria e a prática andando juntas. E olha, essa missão não é tipo uma sugestão, não é um se der você faz, é um comando direto, fundamentado em textos como Marcos 16:15. Esse versículo é muitas vezes chamado de grande comissão, sabe? É um mandato que transforma seguidores em mensageiros, dando um propósito global para a vitória da ressurreição. E isso tudo nos traz de volta à palavra-chave vitória. Uma vitória sempre implica uma luta, um conflito onde alguém estabelece superioridade. Então, ao colocar a ressurreição como uma vitória final, a narrativa está afirmando que a batalha mais importante de todas já foi vencida. E assim, essa jornada toda nos leva de volta para o presente. Se a ressurreição é de fato uma vitória confirmada, a grande pergunta que fica é: como essa vitória se manifesta hoje? Como é que um evento do passado se traduz em ação concreta no nosso dia a dia? A resposta para essa pergunta é, no fim das contas, o verdadeiro legado dessa história.